Graça e paz, irmãos. Tarefa árdua e prazerosa me deram hoje. E estou aqui para meditar com os irmãos sobre o sacrifício de Cristo. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém, uma pessoa muito amada por nós, que ou está sofrendo ou já sofreu alguma doença muito grave, ou sofreu um acidente, ou passa por algum problema muito sério. E o que nós mais ouvimos as pessoas questionarem é: por que com ela? Ou quando conosco, quando nós sofremos, nos perguntamos: por que comigo? E hoje nós meditaremos sobre o sofrimento daquele que de fato é bom, totalmente perfeito. Ele, Jesus Cristo, sofreu o que para nós é o salário do pecado. Ele doou a sua alma, ele entregou a sua alma à morte. Deu a sua vida, derramou-a como vinho, para que bebêssemos o seu sangue, comêssemos a sua carne, recebêssemos dele a vida, tivéssemos parte com ele. E então a doutrina da expiação, ela é considerada o coração da teologia. Essa doutrina, o conhecimento que nós temos dela, de Deus, do homem, do pecado, a eclesiologia, a escatologia, todas. Essa noite, é claro que nós não vamos exaurir o assunto, é pouco tempo para isso, mas nós vamos nos concentrar no sacrifício de Cristo, naquilo que ele sofreu, o que o levou à cruz, e extrairemos aplicações. Nós partiremos do Evangelho do evangelista Isaías, capítulo 53, esse amado e conhecido capítulo 53. Meus irmãos, se quiserem acompanhar pelos slides, para todo mundo ficar na mesma tradução, está aí. Então leiamos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O conteúdo desse texto é claríssimo, e por isso mesmo impressionante. Aqui nós temos um humilhado que triunfa, um inocente que leva a culpa pelos pecados enquanto os culpados são poupados, um morto que vive,
Parece ilusão poética, uso de hipérboles, mas se trata de uma profecia feita há aproximadamente 700 anos antes do seu cumprimento. E todas essas dores e sofrimentos aqui mencionados retratam sem dúvida o pecado, mas não daquele que sofre, antes dos que o viam sofrer, dos que o fizeram sofrer. E alguns, como os amigos de Jó, pensavam que Deus o feria pelos seus próprios pecados. Mas o Messias, ele fechou seus olhos inocentes, a fim de que nós enxergássemos nele a glória e a graça da redenção, por causa da gravidade dos nossos pecados que estavam ali na cruz, estampados em suas feridas. E aqui nós temos a imagem do cordeiro imolado, que contrasta-se com as ovelhas desgarradas. O silêncio do servo sofredor falou tão alto quanto toda a sua vida e morte em sacrifício e que foi aceito por Deus em intercessão ao nosso favor. No cumprimento dessa profecia, Jesus pede ao Pai que, se possível, afaste dele o cálice. O cálice não era simplesmente as dores físicas que ele enfrentaria, toda aquela humilhação. Cálice era uma expressão do Antigo Testamento que simbolizava a ira de Deus sobre o ímpio. A ira de Deus seria derramada como um julgamento sobre o pecador. No próprio livro de Isaías 51, versículo 17, diz o seguinte: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. É como se Deus dissesse ao pecador: você gosta de pecado? Beba, embriague-se. E aí o pecador regurgita e adoece por causa de seus próprios desejos, por causa da sua própria impiedade. E Jesus sabia que a culpa pelos pecados de todos que seriam redimidos, de toda a humanidade, de todos os tempos, pesaria sobre ele. E ele beberia por completo o cálice da ira de Deus. E isso fez literalmente suar sangue. Jesus sofreu fisicamente. Nós vemos no versículo 2 que ele não tinha beleza nem formosura. Isso não significa que Jesus era um homem feio, mas esse texto está tratando do sofrimento dele, do sacrifício do Messias. E o seu sofrimento foi tamanho que desfigurou a sua aparência. É claro, seu rosto estava inchado, o seu corpo exausto, ferido, suor, sangue, cuspe secavam em seu cabelo emaranhado. E ele estava sofrendo. Além de tudo isso, ele ainda sofreu o açoite romano, que era um cabo com várias cordas ligadas a ele, e na ponta havia algum metal, ou pedaços de metal, pedaços de vidro. E as vítimas eram estendidas em um poste e amarradas, com suas mãos sobre a cabeça, de forma que a pele ficava completamente esticada. E os dois responsáveis pelo açoite eram homens hábeis em golpear com força extrema. Então a pele era lacerada, os músculos eram lacerados profundamente. Ao pensar no sofrimento físico que Jesus sofreu, um puritano exclamou um belo poema. Gostaria de compartilhar com vocês. Quanta maldição e amargura nossos pecados causaram a Jesus Cristo. Quanto a mim, só refletir naquelas veias sangrando, naqueles ombros machucados, naqueles lados açoitados, naquelas costas marcadas, naquelas têmporas furadas, naquelas mãos e pés transpassados, e então considerar que os meus pecados foram a causa de tudo isso, parece-me suficiente para concluir que não preciso de mais argumento algum para me detestar. Cristãos, acaso vosso coração não se insurgiria contra aquele que matasse vosso pai, mãe, esposa, marido, os relacionamentos mais próximos em todo o mundo? Como então o vosso coração e a vossa alma devem se insurgir contra o pecado? É certo que foi o vosso pecado que assassinou a Cristo, que o matou, que acima de todos os relacionamentos é 1.000.000 de vezes mais precioso para vós do que pai, mãe, marido, filho ou quem quer que seja. Um só pensamento desses, ao que parece, já deveria ser suficiente para levar-vos a dizer como Jó: por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza.
Ah, que cruz é aquela nas costas de Cristo? Meus pecados. Ah, que coroa é aquela na cabeça de Cristo? Meus pecados. Ah, que prego é aquele na mão direita e aquele outro na mão esquerda de Cristo? Meus pecados. Ah, que lança é aquela no lado de Cristo? Meus pecados. Que pregos e feridas são aquelas nos pés de Cristo? Meus pecados. Ah, meus pecados, meus pecados, meus pecados. Olhando para os sofrimentos físicos que Jesus sofreu e sabendo que Ele era completamente humano, como eu e você, em todos os aspectos, com exceção de sua pecaminosidade. É de grande conforto para nós, em nossas aflições, saber que Ele se identifica conosco, que Ele conhece de perto a dor, Ele sabe o que é padecer. Ele conhece a dor de ser traído, rejeitado, humilhado, abandonado. E sabendo que Ele sofreu tudo isso, sendo completamente santo, sendo Deus, é preciso que nós tenhamos o pecado, aquilo que cravou o nosso Senhor na cruz, como as coisas mais odiosas e mais repugnantes, a ponto de que nos afastemos deles, pois Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Jesus também sofreu moralmente. O versículo 4 nos diz que Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O assassinato de Jesus foi uma grande conspiração que envolveu Herodes, Pilatos, o sinédrio judaico, judeus e gentios, gente que nunca concordava em nada e agora estavam juntos, trabalhando por um só objetivo. E foi na noite de Páscoa, às escondidas, da forma mais ilegal possível, que o sinédrio se reúne para começar um julgamento que, na verdade, eles já haviam decidido. E então Jesus é levado perante Anás, ex-sumo sacerdote, sogro de Caifás, o atual sumo sacerdote da época. E Anás questiona Jesus sobre sua doutrina e sobre os seus discípulos. Vamos relembrar o que Jesus respondeu a Anás. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Na verdade, Jesus estava sendo processado, levado diante de um tribunal sem que sequer houvesse uma acusação específica. O que era ilegal, era contrário aos princípios do sinédrio. E Anás ainda estava querendo que Jesus se denunciasse, o que também era contrário aos princípios do sinédrio. E enquanto Jesus está perante Anás, Caifás tem tempo de reunir o sinédrio, que era composto por 71 membros, incluindo ele e os ex-sumos sacerdotes. E então Jesus é levado perante Caifás. Mateus 26, 62 e 68, vamos relembrar esse momento. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu?
Rasgar as roupas era uma expressão de aflição extrema, de choque, desde os tempos bíblicos mais antigos. Mas a verdade, o sumo sacerdote aqui estava cometendo um ato de sacrilégio sério. Ele estava desobedecendo uma ordem das Escrituras. O sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes. E esse ato dramático, teatral do sumo sacerdote não conseguiu, com certeza, esconder a alegria dele ter encontrado uma suposta acusação contra Jesus. E nós vemos aqui também o ódio satânico que o Sinédrio começa a demonstrar contra Jesus. Lucas relata que muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Ou seja, a acusação que eles tinham contra Jesus, eles eram culpados dela. Eram eles quem estavam blasfemando contra Deus. E nesse inteirinho, meus amados, Pedro, o super crente, aquele seguro de sua forte espiritualidade, aquele que havia dito que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem palavras de vida eterna, por quem Pedro daria a vida. Agora Jesus está sendo julgado ilegalmente, sendo tratado como um criminoso desprezível, e Pedro o nega diante de pessoas que muito provavelmente nem lhe causariam grandes danos. E esse episódio triste da vida de Pedro nos deixa um alerta. Se nós nos consideramos fortes espiritualmente agora, nós devemos ter cuidado para não perder o equilíbrio em meio às tentações e cairmos, como aconteceu com Pedro. E o que nós devemos fazer? Devemos fazer aquilo que Pedro deveria ter feito e não fez. Pouquíssimo tempo antes desse episódio, nós vemos Mateus 26 e 41, que Jesus diz a Pedro como um alerta. Ele disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós não podemos, como Pedro, sermos autoconfiantes. Porque como Pedro, nós podemos sim cair naquilo que a gente não imagina que pode cair. Mas aqui está a prescrição, o alerta de Jesus. Para Pedro e para todos nós. Vigiai e orai. Vigiemos e oremos, meus irmãos. E na manhã da sexta-feira, o Sinédrio se reúne outra vez, provavelmente para dar uma aparência de legalidade ao julgamento que eles já haviam começado. E então, com a acusação de blasfêmia, Jesus é levado perante o governador Pôncio Pilatos, com a acusação de sedição e blasfêmia. E agora Pilatos se vê diante de um problema. Ele encontra-se no dilema entre a sua carreira e a sua consciência. Ele sabia que Jesus era inocente, que o Sinédrio estava entregando Jesus por inveja. Ele não havia encontrado em Jesus crime algum. E então ele vai fazer de tudo para sair desse problema. E uma das acusações que ele ouve desperta nele uma ideia. Está em Lucas 23 e 5. Mas eles insistiam cada vez mais dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. A Galileia ficava fora da área de jurisdição de Pilatos. Era uma região governada por Herodes Antipas. Então, Pilatos envia Jesus a Herodes, que inclusive estava na cidade por ocasião da Páscoa. E Jesus é então levado a Herodes. Perante Herodes, Jesus já havia ficado calado diante de Anás, Caifás, Pilatos. Agora Jesus não dá sequer uma palavra. Primeiro que ele não tinha obrigação nenhuma de se defender daquelas acusações. Ele não tinha sido indiciado legalmente. E também, provavelmente, devido ao fato de Herodes ter tratado o precursor de Jesus, João Batista, de forma cruel. Jesus responder a Herodes seria semelhante a entregar o que é santo aos cães, jogar pérolas aos porcos. E Herodes cansa de questionar Jesus e começa a zombar dele. Ele brinca, ele se diverte ao máximo às custas de Jesus. E ele devolve para Pilatos.
problema cai de novo nas mãos de Pilatos. Pilatos vai tentar o açoite romano, vai propor o açoite romano, na expectativa de que o povo desistisse de pedir a crucificação, o que não ocorreu. E também era época de Páscoa e tinha-se a tradição de soltar um prisioneiro. E Pilatos usa isso em seu favor, oferecendo duas opções ao povo. Uma, Barrabás, que era um criminoso temido pelo povo. Havia sido condenado por assassinato, sedição e roubo. E Jesus Cristo, que tinha uma popularidade reconhecida, há menos de uma semana, Jesus havia entrado na cidade e o povo o havia recebido cantando hosanas. E agora, essas mesmas vozes estavam gritando, crucificam. Certamente alguns entre o povo estavam seguindo as orientações do Sinédrio. Outros, com certeza, odiavam Cristo, pelos mesmos motivos que até hoje muitos o odeiam. Os seus ensinamentos são muito estreitos para o gosto deles. Os seus mandamentos não se adequam ao estilo de vida deles. E então, crucificam-o. Jesus vai passar então por uma série de outras humilhações e dores que culminam na sua morte na cruz. Aquela morte dolorosa e humilhante, onde ele perde lentamente o seu fôlego com fortes dores e ao som de mais e mais blasfêmias. E toda essa orquestra fúnebre não estava sendo tocada aleatoriamente. O maestro que regeu cada acorde foi Deus. E a canção de vitória, de alegria, de glória pode ser cantada por nós, os redimidos, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu em dor e glória e que ressuscitou para a nossa justificação. Nós vemos no versículo 10, que ao Senhor agradou moê-lo. E esse versículo também nos informa que ele deu a sua alma por expiação do pecado. Em outras palavras, em Atos 2:23, nós temos o seguinte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E ainda João 10:18, Jesus diz: ninguém a tira de mim, se referindo à sua vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A cruz foi a pior falha de justiça humana da história, sem comparações. E, ao mesmo tempo, a maior demonstração de justiça da parte de Deus. E era necessário que assim fosse, porque enfermidades drásticas exigem remédios drásticos. Não haveria outra maneira de remir o pecador. Somente sangue puro sendo derramado. E quem teria sangue puro para derramar? Nem se os anjos tivessem sangue para derramar, não seria suficiente para satisfazer a ira de Deus. Nem se toda a humanidade sangrasse, isso seria só motivo de mais contaminação. Nem se toda a humanidade sofresse eternamente a ira de Deus, nunca satisfaria. Simplesmente continuaríamos sofrendo eternamente pelos nossos próprios pecados, seríamos eternamente pecadores e sofreríamos eternamente a ira de Deus como os não redimidos sofrerão. Mas a justiça de Deus nunca seria cumprida e sua ira nunca seria satisfeita. Porque o único que preenche os requisitos para um Salvador é o Filho de Deus encarnado. Era necessário que fosse homem para nos representar, para cumprir a justiça que nós não cumprimos. Era necessário que fosse Deus para reconciliar Deus com os homens e os homens com Deus. E então por que Jesus morreu? Por causa da nossa impotência em cumprir a justiça de Deus, por causa da justa ira de Deus contra os nossos pecados, por causa do seu grande amor por nós. Ele providenciou a solução. E em que sentido Deus se agradou da morte do seu filho? Ele se agradou por causa da redenção que estava sendo cumprida. O seu plano eterno de salvação estava sendo realizado na pessoa de Cristo Jesus.
A sua justa ira contra o pecado estava sendo demonstrada de forma vívida na cruz. E apesar de todo o mal da crucificação, de toda essa injustiça, de toda essa impiedade, porque a mente humana não poderia imaginar e planejar algo pior do que crucificar o Filho de Deus. Em meio a toda essa injustiça humana, estava a mão soberana de Deus guiando todos os fatos para que a sua glória, a sua justiça e o seu amor fosse demonstrado. Os propósitos dele são sempre cumpridos a despeito da maldade humana. E se Deus estava soberanamente guiando tudo aquilo que estava ocorrendo na morte do seu filho, por que nós pensaríamos que males menores que acontecem na minha vida e na sua podem fugir ao controle dele? Ele tem o controle de todas as coisas e faz com que tudo coopere para o nosso bem e para a sua glória. Quando Jesus entra no Getsemane, ele sabe absolutamente tudo o que vai lhe ocorrer. Nada seria surpresa para ele. Tudo estava no controle dele e no controle do Pai. Muitas músicas, peças teatrais, sermões que falam sobre a expiação, colocam Jesus como se ele estivesse num duelo com Satanás. Como se o preço do nosso resgate fosse pago a Satanás. Esse não é o caso. Certo é que Jesus nos resgata do domínio do pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos a vontade do diabo e Jesus nos resgata. Mas o preço desse pecado foi pago a Deus, porque foi a justiça de Deus que nós ferimos, foi a Deus quem nós ofendemos, nós devíamos a Deus. E Jesus vem exatamente para sofrer a ira de Deus em nosso lugar. E aí algumas pessoas não conseguem compreender a coerência que existe entre o amor e a justiça de Deus. Tem a ira de Deus contra o pecado como se fosse até uma mácula no caráter de Deus. Mácula seria se nele não houvesse justiça, se nele não houvesse a ira contra o pecado. Como o ser supremo em excelência poderia olhar com o mesmo apreço para a virtude e para o vício, para a tolice e para a sabedoria? Deus não seria Deus, não seria perfeito se nele não houvesse a ira justa contra o pecado. E aí muitos vão tentar solucionar essa tensão, como se houvesse essa tensão, enfatizando o amor de Deus. E aí o tratam como se ele fosse apenas amor, amasse todo mundo e não punisse ninguém, fosse uma figura indulgente. E outros enfatizam a sua justiça e isolam o seu amor. É como se Deus fosse aquele chefe incomplacente, sempre pronto e ansioso para castigar todo mundo que erra. Mas o Deus bíblico é tanto justo quanto amoroso, tanto santo quanto misericordioso, em unidade perfeita em todas as pessoas, nas três pessoas da Trindade. E isso ele deixa de forma muito clara na cruz. E esse é o perigo. Separar as perfeições de Deus é um erro doutrinário muito sério. É o problema dos erros doutrinários. É desvirtuar a verdade. É verdade que Deus é amor. Mas essa perfeição não pode ser isolada. Ele também é justiça. E enquanto Cristo estava ali na cruz, ele não estava morrendo somente para dar um exemplo de amor sacrificial, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Ele não estava simplesmente sendo um mártir ou morrendo para mostrar que Deus pune quem erra. Ele estava sendo o nosso Salvador. E aqui estava o que acontecendo, que Deus estava castigando o seu próprio filho, como se ele tivesse pecado, como se ele tivesse cometido toda a iniquidade de todos os pecadores, para que ele pudesse nos tratar como se nós tivéssemos vivido uma vida justa. E Jesus bebe a ira completa de Deus,
Somente sendo Deus, ele poderia beber o cálice da ira divina de modo completo, até poder dizer, está consumado. Só ele poderia dizer isso, e graças a Deus ele disse. Então está consumado. A ira de Deus sobre o pecador foi bebida por Jesus Cristo, o cálice completo. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos de mais nada para completar, nem sequer temos a capacidade de completar, de acrescentar algo à obra redentora de Cristo, que está consumada e perfeita. Penitências, sacrifícios, presença em encontro com Deus, cursilho, quebra de maldição, escrever papelzinho para jogar em fogueira. Não precisa nada disso, porque o sacrifício de Cristo foi total. Depois da conversão, o sangue de Cristo ainda é suficiente para nos libertar dos nossos pecados, para quebrar qualquer maldição. É o sangue de Cristo que faz esse trabalho, e ele faz de maneira perfeita e suficiente. É diabólico querer com nossos próprios esforços acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. Somente ele, querido, e é isso que esmaga o nosso ego. A justiça do homem não pode fazer nada. Somente Cristo na cruz salva. Somente Cristo pode dizer, e como disse, está consumado. Isso acaba com o ego humano. Nós não podemos. E Cristo se submeteu a todo esse sofrimento e vergonha, porque ele sabia dos resultados. Observe o versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus nos resgatou para sermos o seu povo. Isso quer dizer que nós somos a recompensa do sacrifício de Cristo. E os puritanos, eles afirmavam que existem 3 coisas envolvidas na purificação do pecado operada por Cristo. Vamos ver, vocês... Dá para ler, gente, essa letra? Substituição. Na salvação, Jesus Cristo toma o nosso lugar, assumindo os nossos deméritos e nos dando todos os seus méritos, conforme nós lemos em Isaías 53:6. Ele levou os nossos pecados como um carregador que leva o fardo em lugar de outro que não consegue suportar o seu peso. Ele os levou a sofrer o castigo que mereciam. E em segundo, existe a imputação. Deus atribui a Cristo a injustiça dos ímpios e atribui aos ímpios pecadores a justiça de Cristo. A justiça era intrínseca nele, mas foi imputada a nós. O pecado era intrínseco em nós, mas foi imputado a ele. Estávamos em Adão originalmente, estamos em Cristo legalmente. Mas essa união é vista no juízo divino de tal forma, como se houvesse uma união original. Por esse motivo, os crentes são chamados de posteridade de Cristo, como nós lemos em Isaías 53:10. E em terceiro, existe a justificação, que consiste no perdão dos pecados e no direito à vida eterna. A expiação total que Cristo realizou por meio do seu sangue, chamada obediência passiva, e sua obediência perfeita à lei, chamada de obediência ativa, satisfazem plenamente a justiça ofendida de Deus. Essa dupla obediência propicia a justificação completa que o pecador recebe pela fé. Então, na cruz, Jesus paga pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. E a obediência de Cristo à lei é o fundamento do nosso direito à vida eterna. Ele tanto cumpre a justiça que nós não conseguimos cumprir, da lei que não foi revogada, ela precisava ser cumprida, a sua dignidade precisava ser preservada, e Jesus cumpre em nosso lugar
e imputa a sua vida de obediência e justiça em nosso lugar. Ele tanto morre por causa dos nossos pecados, porque nós não conseguimos observar a lei, e ele paga pelos nossos pecados, como ele vive uma vida de obediência. Então ele vive em nosso lugar uma vida de obediência e justiça, e ele morre também em nosso lugar. E é pela fé que esse sangue de Cristo é aspergido na consciência dos pecadores pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta no versículo 1 que nós lemos de Isaías é: quem creu em nossa mensagem? A fé em Cristo não é mera compaixão pelos seus sofrimentos. É fácil ouvir sobre os sofrimentos de Cristo, ler sobre os sofrimentos dele, assistir o filme de Mel Gibson e se comover com os seus sofrimentos. Ele sofreu muito. Mas fé não é isso. Fé não é simplesmente compaixão. A fé, ela olha para o objetivo, para os resultados do sofrimento de Cristo e crê. E então oferece, abraça esse sangue, recebe, toma posse mesmo, meu irmão. E entrega ao Senhor. Vocês têm medo dessas palavras pentecostais, mas é tomar posse do sangue e oferecer a Deus em favor de nós, em nosso favor. Então a fé abraça os resultados do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, ele foi derramado não apenas para a nossa justificação, mas também para a nossa santificação. Então a santificação, ela é objetivamente realizada na cruz, subjetivamente aplicada na conversão e progressivamente aperfeiçoada no crescimento espiritual. Jesus, ele não nos purifica para que outra vez vivamos constantemente na impureza do pecado, mas para que nossa pureza sirva à glória de Deus. E esse conhecimento do Cristo crucificado nos santifica de vários modos. Vejamos alguns. Avivando o nosso arrependimento. Como poderíamos olhar para o Cristo crucificado e voltar os nossos olhos para os pecados e enxergarmos da mesma forma? Quando os nossos olhos são santificados, são purificados com o conhecimento do Cristo crucificado, com o sangue remidor do Cordeiro, nós olharemos para os nossos pecados e o veremos como de fato eles são. Nós chamaremos o mal de mal e nos afastaremos deles. E é por isso que essa mensagem, a mensagem da cruz, tudo isso que vocês ouviram até agora, que não é novidade nenhuma, todo mundo já ouviu e já leu sobre tudo isso que foi falado. É isso mesmo que tem que estar em nossas mentes todos os dias, a fim de que nós nos arrependamos todos os dias pelos pecados que nós cometemos todos os dias. Esse conhecimento da cruz não pode sair de nossas cabeças, tem que estar em nossa mente, em nosso coração, diariamente. Esse conhecimento também aviva a nossa confiança. Como não confiar em um Deus que mostrou na cruz do Calvário claramente a sua soberania, a sua onipotência, a sua sabedoria, o seu amor, a sua justiça, a sua ira. Como não confiar no Deus que entregou o seu próprio Filho por nós quando nós ainda éramos pecadores? Como não confiar que Ele está no controle e cuida de nós? Esse conhecimento também aviva a nossa oração. Jesus, com sua morte na cruz, Ele rasga o véu que nos separava de Deus. Agora nós podemos entrar na sala do trono, porque o Rei estendeu o cedro para nós. Jesus foi estendido na cruz por nós. E agora nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos orar porque nós seremos ouvidos. O céu está aberto para nós por meio de Jesus Cristo, nosso mediador. Esse conhecimento também aviva a nossa santidade. Poderemos ter qualquer prazer naquilo que crucificou o nosso Senhor na cruz, quando não meditamos no sangue substitutivo de Cristo,
nós tendemos a viver como se a morte de Cristo na cruz fosse para nos dar licença para pecar. Mas quando o conhecimento do Cristo está em nossas mentes diariamente, esse conhecimento irá sufocar o mundanismo e a impiedade do nosso coração. E por fim, meus queridos, Cristo, Ele vê e verá o abençoado fruto do seu trabalho na fundação e edificação da sua igreja e na remissão, na eterna salvação de todos os que lhe foram dados. E o propósito último de nossa redenção é a glorificação. A imagem de Deus nós seremos de volta, e esse é o auge do plano redentivo. Nós seremos no porvir semelhantes ao Cristo glorificado. E enquanto nós caminhamos nessa direção, nós encontraremos satisfação em buscar realizar a vontade de Deus, buscar os interesses do reino de Deus no mundo. E que em conformidade com Cristo, a nossa comida e bebida seja fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe.